Ponteiros. O correto entendimento e uso de ponteiros é crítico para um programa bem-sucedido em C. Há 3 razões para isso. Primeiro, ponteiros fornecem os meios pelos quais as funções podem modificar seus argumentos. Isso são os argumentos passados por referência, né? Chamados argumentos passados por referência. Segundo, eles são usados para suportar as rotinas de alocação dinâmica de C. E terceiro, o uso de ponteiros pode aumentar a eficiência de certas rotinas. Ponteiros são um dos aspectos mais fortes e mais perigosos de C. Por exemplo, ponteiros não inicializados, ou ponteiros selvagens, também é outra denominação, podem provocar uma quebra do sistema. Talvez pior, é fácil usar ponteiros incorretamente, ocasionando os erros, muitos erros, que na maioria das vezes eles são difíceis de serem encontrados. Mas o que são os ponteiros? Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória. Esse endereço é normalmente a posição de uma outra variável na memória. Se uma variável contém o endereço de uma outra, então essa primeira variável é dita para apontar para a segunda. Então, esta é uma variável ponteiro. Mas o que são as variáveis ponteiros? Se uma variável irá conter um ponteiro, ela deve ser declarada como um tal. Uma declaração de ponteiro consiste no tipo de base, um asterisco e o nome da variável. A forma geral para declarar uma variável ponteiro é esta que segue: tipo, asterisco, coladinho no nome, ponto e vírgula, né? Lembrando sempre que esse tipo aí, ele se refere ao tipo da variável para a qual o ponteiro vai apontar. Então, o tipo é qualquer tipo válido em C. E o nome é o nome da variável ponteiro. O nome da variável ponteiro, ele não precisa necessariamente de ser o nome da variável para a qual o ponteiro vai apontar, né? Na verdade, nem pode, né, ter o mesmo nome. O tipo base do ponteiro define que tipo de variável o ponteiro pode apontar. Então, se o ponteiro é um tipo int, ele só pode apontar para as variáveis do tipo int. Tecnicamente, qualquer tipo de ponteiro pode apontar para qualquer lugar na memória. No entanto, toda a aritmética de ponteiros é feita por meio do tipo base. Um ponteiro ele pode apontar para um tipo qualquer, só que ele aponta, a gente especifica o tipo base dele para apontar para uma variável do mesmo tipo, porque eu posso utilizar esse ponteiro numa expressão. Então, toda a utilização desse ponteiro, a análise sintática será feita pelo tipo base dele. Então, para não retornar nenhum erro, para a gente não ter nenhum problema em nenhum tipo de expressão, é que a gente utiliza o tipo base. Então, o ponteiro ele tem o mesmo tipo base da variável para a qual ele aponta. Isso é uma questão muito importante que deve ser observada. Os operadores de ponteiro. Nós temos, basicamente, 2 operadores de ponteiro, o asterisco e o e comercial. O e comercial é um operador unário, que devolve o endereço de memória do seu operando. Então, se eu tenho e comercial antes de uma variável, significa que o que ele devolve é o endereço de memória daquela variável. Por isso que a gente utiliza esse e comercial lá no scanf, porque eu quero capturar o que foi digitado pelo teclado e armazenar no endereço de memória. Qual o endereço de memória? O endereço de memória de uma determinada variável. Então, por isso que eu tenho e comercial e a variável. Tá? Então, aí tem um exemplo, né? M recebe e comercial cont, né? Então, isso significa que M recebe o endereço de memória da variável cont. Então, por obséquio, nesse caso, M é um ponteiro. Aqui nós não temos o asterisco, né, referenciando ele, a gente vai ver daqui um pouquinho na prática com code blocks, porque nesse caso é o valor, eu estou colocando dentro do vetor, dentro do ponteiro M, o endereço de memória de cont. Então, eu estou me referenciando a M mesmo. Ao passo que no caso de baixo, que recebe asterisco M. M aponta para cont, né? Na linha de cima está M, recebe e comercial cont. Então, se eu faço que
recebe asterisco m, significa que Q recebe o valor que tem em count. Não o valor que tem em m, porque o valor que tem em m é o endereço de count. Se eu faço Q recebe m sem o asterisco, significa que Q recebe o valor que tem em m. O que tem em m? O endereço de count. Agora, Q recebendo asterisco m, significa que recebe o valor que tem na variável para a qual m aponta, que é count. Isso a gente vai ver no Code Blocks, como que funciona, com alguns exemplos bem simples, né, de manipulação de ponteiros. Então vamos ao exemplo. Vou declarar uma variável inteira, que eu vou chamar de count, e vou declarar um ponteiro, que eu vou chamar de m, né, seguindo o exemplo já visto, nosso exemplo já visto. Vou atribuir um valor para count, se bem que essa atribuição pode ser em qualquer momento, tá? Não precisa ser antes de eu fazer meu ponteiro apontar para ela, não. Tanto é que eu vou fazer o ponteiro apontar aqui antes, né? M recebe o endereço de count. Ou seja, M agora é um ponteiro que aponta para count. Count recebe 10, então agora eu vou começar a ver quais são as informações que eu consigo produzir com isso, né? O que eu tenho de informação aqui nesse cenário. Então, printf... Primeiro vou começar pela mais simples, que é o valor de count. Então, o que eu tenho na variável count? Eu tenho 10. Foi essa atribuição simples que eu fiz aqui. Certo? O que eu tenho como endereço de count? O endereço de count é 229.33.16. Agora, eu quero saber o endereço de count pelo ponteiro. Então, o ponteiro é m. Então, eu coloco asterisco m. O que ele vai fazer? Ele vai até a variável count, que é para onde esse ponteiro aponta, e mostra o valor que tem na variável count, por meio do ponteiro, né? Por isso que eu estou acessando por m. Então, se eu acesso aqui agora, mostra 10. Por quê? 10 é o valor que eu tenho em count. Então, pelo ponteiro, eu consegui chegar a 10, né? Que é o valor que eu tenho em count. Agora, se eu mostrar aqui o endereço, o valor de m, na verdade, né? M, o valor da variável m, que é o valor do ponteiro m, ele contém, o que m contém? Contém o endereço de memória de count. Então, eu vou até mostrar os dois aqui, com dois printf diferentes. Então, vou pular uma linha. E vou colocar outro printf aqui. Estou mostrando como inteiro mesmo. E aqui eu vou colocar e-comercial count. Então, a gente vai ver que ele tem que mostrar o mesmo valor, porque o endereço de count, ele tem que estar armazenado dentro do ponteiro m. Então, agora lá, eu tenho aqui o meu ponteiro m e aqui o endereço de count. Só que eles são a mesma coisa, né? Por quê? Porque aqui eu fiz a atribuição, ó, m recebe o endereço de count. E eu consigo também, pelo ponteiro, acessar o valor de count. Então, olha lá agora, eu tenho 10 pelo meu ponteiro, porque o ponteiro vai em count e mostra o valor de count, eu tenho 10 diretamente de count, né? Então, eu tenho as duas situações. Então, o ponteiro, o que é? Nada mais é do que uma variável que tem um tipo base somente para aritmética, né? Somente para a gente trabalhar com expressões. E ele aponta para uma variável. Aponta como? Armazenando no seu valor, no valor dele, o endereço de memória de uma variável. E por ele eu posso acessar o endereço de memória. Eu posso acessar o valor que tem nessa variável. Não só o endereço de memória, que é o que ele armazena, mas eu posso navegar até essa variável e mostrar o valor dela, né? Porque o que ele guarda é exatamente o endereço de memória dessa variável para a qual ele aponta. Recapitulando, então, eu tenho uma variável inteira simples, comum, chamada count, e eu tenho uma variável inteira do tipo ponteiro, chamado m. M recebe o endereço de count. Então, m aponta para count. Count recebe 10. Então, se eu mostro asterisco m, significa que eu vou mostrar o valor que tem a variável para a qual o ponteiro aponta, que é count. E se eu mostro o count aqui, é o valor dela mesmo, simplesmente. Então, a gente pode observar aqui que elas têm o mesmo valor. E eu posso mudar aqui o valor da variável sem mexer no meu ponteiro. Ele continua apontando e mostrando o mesmo valor,
15 pelo ponteiro e 15 pela variável. Por quê? Ele não está pegando esse 15 em dois lugares diferentes, ele está pegando 15 no mesmo lugar, que é a variável count.